Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Já estamos bem próximos do Natal, né? Já estamos respirando o clima de Natal, da lembrança do nascimento de Jesus. E não poderia ser diferente, nós vamos falar do aniversariante do mês. Nosso tema de hoje é Jesus, o bom pastor. Vamos lembrar de algumas passagens de Jesus, da importância da sua vida, do seu evangelho para nós. E é sempre muito difícil falar sobre Jesus. É sempre muito difícil porque, por mais e melhores conceitos que a gente tenha, nunca nós vamos conseguir fazer completo, dar todo, né, o posicionamento de tudo, de toda a importância dos seus ensinamentos. Haja vista, no mundo existem 700 obras falando exclusivamente de Jesus. Eu não estou falando aquelas obras que falam, não sei o que, dos Espíritos, e fala de Jesus. Não. 700 obras, no mínimo, que falam exclusivamente de Jesus. E nenhuma delas é completa. Porque não consegue alcançar a plenitude, a grandeza de Jesus. E ele veio até nós. Então, naquele tempo, com todas as dificuldades, já fazia algum tempo que a espiritualidade ela não se pronunciava acerca das religiões no mundo. Nem a boca profética, já fazia algum tempo também que não se manifestava. Mas uma voz, ela clamava e convocava as criaturas para mudança de comportamento e anunciava a chegada daquele que iria instalar a Era Nova. Que era preciso que ele conclamava as pessoas, as criaturas, porque se estabelecesse uma mudança de comportamento, mas não apenas uma mudança, uma reforma social, mas uma mudança de comportamento do homem na sociedade. Então ele dizia, essa voz dizia para aquelas criaturas que ao terem o anúncio da vinda do Messias, da chegada do Messias, que viviam uma expectativa muito grande, que vivia cheio de ansiedade, então essa voz dizia: eu sou apenas o preparador do caminho. Aquele que virá após mim, de quem eu não sou digno sequer de amarrar os cordões das suas alpercatas, irá instalar a Era Nova. Eu apenas batizo nas águas para que as criaturas possam se desvencilhar das suas mazelas, das suas misérias, mas ele batizará com o fogo que crepita no interior da criatura, que faz e provoca a transformação do homem velho para o homem novo. A voz que anunciava isso era João Batista, aquele que batizava nas margens do Rio Jordão. Então ele anunciava não já a chegada de Jesus na terra, mas o início do seu messiado. E Jesus foi ter com ele para que toda a profecia tivesse a sua justiça completa. Jesus foi lá, foi ser batizado com ele, e ele, após essa consagração do início do seu messiado, ele anuncia para as pessoas: eis o Cordeiro do mundo, aquele que te tirará os pecados do mundo. Ali começava o messiado de Jesus. E Jesus era um homem que ele fascinava. O seu olhar, quando atingia a criatura, fazia e provocava uma transformação interior daqueles que se permitissem ser seduzidos por esse olhar. E foi assim, naquele momento, os seus dois primeiros apóstolos, que eram apóstolos fiéis de João Batista, quando viram Jesus, o Messias, ficaram encantados e deixaram João Batista para segui-lo. Eram eles André e João,
o evangelista. João ainda era um menino, um jovem rapaz, já iniciando as suas tarefas junto ao Mestre Divino. E assim Jesus, após aquele ensejo, iniciou a sua caminhada. No dia seguinte, caminhando pela cidade, ele avistou uma coleteria. E ele foi até lá. Adentrou, lá estava Levi, um publicano que é um coletor de impostos. Levi era daqueles, não comparem, não lembro de ninguém, pelo amor de Deus, dos tempos de hoje, mas era daqueles que ele cobrava o imposto que era devido ao império e puxava sempre um pouquinho a mais para que sobrasse para ele. Esse era Levi. Só que Jesus entrou, olhou para Levi que estava sentado, pousou seus olhos sobre ele e disse: Mateus, vem e segue. Imediatamente, já com outro nome, ele levanta, segue Jesus, sem ao menos olhar para trás. Assim foram com todos os outros apóstolos. O mais interessante é que Jesus, ao pegar aqueles dois primeiros apóstolos, dissemos lá o André, que era o irmão do Pedro. E eles saíram, e ele era um grupo de pescadores, e viviam sempre juntos. E numa certa noite, eles saíram para pescar, e André, mais João, evangelista, disseram a Pedro: nós estivemos com o Messias. Pedro era um homem rústico, cético. Então ele não se entusiasmou muito ao ouvir falar, porque esse anúncio já estava sendo profetizado há muito tempo. Aliás, nós já falamos até no nosso encontro anterior quem eram esses profetas. Eles já tinham estado com Jesus em determinado momento da sua caminhada, porquanto eles eram moradores de uma estrela de nome Capela da constelação de Caixeiro. Aqueles que foram exilados, que tiveram que abandonar os seus entes queridos, os seus parentes, porque não tinham mais a capacidade evolutiva para permanecerem na atmosfera daquela estrela Capela. E, por se sentirem ofendidos, Jesus foi ter com eles e disse a eles: olha, vão na frente, vão ajudar aquela civilização que vai ser colocada lá, dos espíritos recém-criados, e um dia eu vou ter com vocês. E eles guardaram essa lembrança e começaram a anunciar a vinda do Messias, de que ele viria algum dia para ter com eles. Era exatamente esses que anunciavam. Só que Pedro já ouvira falar também dessa profecia. Só que tantos outros se apresentaram e ele nunca teve a certeza. Então, esse ceticismo tinha uma certa origem. Então, quando ele ouviu falar, aí foram pescar, adentraram o mar adentro, passaram a noite ali, tentando, e não conseguiram. E aqui a conversa sobre Jesus, sobre essa referência. Só que, quando eles voltaram no amanhecer, quem estava lá? À margem do rio? Jesus. Antes que os pescadores pudessem descer do barco e Pedro se retirasse, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, vamos ao mar, vamos pescar. E ele falou: ó Senhor, eu estivemos a noite toda trabalhando, e não há peixe nesse mar, não há nada para se pegar. Jesus não respondeu nada, absolutamente nada. Então, como ele tinha um poder incisivo na sua palavra, Pedro não teve outra alternativa das suas amarras novamente e tocou rumo ao mar. E Jesus ali, compassivo, só olhando, como se estivesse olhando o horizonte. Quando o barco tinha se afastado muito já da margem,
Jesus chega a Pedro e diz: Pedro, lança a tua rede ali, e aponta para Pedro. Pedro lança a rede, e na hora que ele puxa, ele começa a gritar para os seus companheiros: ei, ajuda, ajuda! Nem ele acreditou. A rede estava repleta de peixes. E aí ele olha para Jesus como que admirado, espantado, e o mestre lhe diz: vem e segue-me, vem ser pescador de almas. Naquele momento, Pedro cede aos encantos de Jesus. E assim Jesus foi constituindo o seu apostolado e iniciou a sua caminhada, o seu messiado. Como dissemos, o verbo de Jesus era tão poderoso, tão potente, que quando ele falava, anunciava às criaturas, elas ficavam encantadas, ficavam como que se seduzidas interiormente por aquele verbo de amor que ele profetizava. E foi assim quando ele convocou as criaturas e subiu numa montanha, pela primeira vez chamando as criaturas, uma montanha que ficava ao norte do Mediterrâneo e à frente de Cafarnaum. E aquelas criaturas subiram aquela montanha, e quando ele abre a sua boca para começar a dizer aqueles versos, as criaturas foram tomadas de uma sedução pelo encanto daquelas palavras. Estava ali, estabelecida por Jesus, o mais rigoroso estatuto da Era Nova. A Carta Magna, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi para aquelas criaturas, e não só para elas, mas para todas as outras, porque ela conseguiu irromper os milênios e está tão presente e viva aquela mensagem até os dias de hoje. Um hino de doçura, um elixir para as criaturas que tinha suas debilidades. Por vezes era um bálsamo que era lançado para as feridas abertas do coração, para corrigir as criaturas nos seus impulsos inferiores, para colocar no sentido do progresso, e sempre lembradas por Jesus de que todos aqueles desvios de comportamento, de atitude, nada mais eram do que as matrizes das próprias enfermidades que iriam se constituir nas criaturas. Olha aí Jesus falando da lei de causa e efeito já naquela época. Vai, não peques mais, não erres mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, desde o começo, aquele verbo seguro e incisivo, que por vezes era verbo de doçura, que apacentava, que acalentava, que confortava, mas era um verbo, muitas vezes, e na maioria das vezes, rigoroso, que exigia a mudança do comportamento interior. Perguntado sobre como era Jesus para as criaturas, poucas souberam definir, mas um homem que foi convocado a isso pelo imperador Tibério César, que exigiu que ele fosse trazer informações desse homem. E até hoje isto está no Vaticano, numa carta escrita em folhas de cobre, a narrativa de Públio Lentulus, que era o procônsul romano, governador da Judéia naquele momento, que nada mais é do que o Emmanuel, que foi o seguidor, o orientador do Cândido Chico Xavier. E essa mensagem, essa informação, além de estar no Vaticano, ela está também lançada no livro Há 2000 anos, na autobiografia desse procônsul romano. Eu vou pedir licença para vocês para ler na íntegra
a descrição que ele faz de Jesus. Diz a carta: apareceu e vive estes dias por aqui um homem de singular virtude que seus companheiros chamam Filho de Deus. Cura os enfermos, ressuscita os mortos, é belo de figura e atrai os olhares. Seu rosto inspira amor e temor ao mesmo tempo. Tem os cabelos compridos da cor da amêndoa madura, distendidos até as orelhas e anelados da orelha até as espáduas. Tem no meio da fronte um risco separando os cabelos na forma usada pelos nazarenos. As faces cobrem-se de leve rubor, o nariz e a boca irrepreensíveis. A barba crescida um pouco mais escura que os cabelos e dividida ao meio. Seu olhar revela sabedoria e candura. É afetuoso e grave. Os olhos são expressivos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu olhar como os raios de sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, quando ameniza, faz chorar. Esse homem amável, ao conversar, torna-se terrível ao fazer qualquer repreensão, mas, mesmo neste caso, sente-se nele um sentimento de segurança e serenidade. Ninguém nunca o viu rir. Muitos, no entanto, o têm visto chorar. É de estatura normal, de mãos e braços tão belos que é um prazer contemplá-los. O tom da voz é grave, fala pouco, é modesto. É belo quanto um homem pode ser belo. Chamam-lhe Jesus, filho de Maria. Foi através dessa descrição do Públio Lentulus que os artistas puderam desenhar, puderam fazer a imagem próxima daquilo que era Jesus. Então, esse homem que era todo doçura, era todo ternura, difícil dizer em que momento Jesus teria sido maior na sua vida, na sua existência entre nós. Difícil dizer. Então, a gente pode selecionar algumas passagens de Jesus e tentar perceber ali a grandeza da sua existência, os seus valores, aquilo que ele passou para nós como exemplo, mas será difícil fazer, como dissemos, na sua plenitude. Teria sido Jesus maior quando, certo dia, quando indagado por um cínico homem do Sinédrio, que o questiona perguntando como ele poderia fazer para conquistar o reino eterno. E Jesus, que já havia dado grande parte dos seus ensinamentos, diz a ele que ele devia respeitar um só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o cético, o irônico homem do Sinédrio não se contentou com isso. E ele questionou Jesus: mas quem é o meu próximo? E ele lança uma das mais belas páginas numa parábola para mostrar à humanidade como devemos contemplar as grandezas do nosso semelhante e como devemos evitar o julgamento precoce, a análise do nosso semelhante ou da sua capacidade de amar e servir. E fala de um homem que havia sido assaltado no caminho de Jerusalém a Jericó, que era uma escada numa montanha, e que ele havia sido atacado
por salteadores, e estava ali, estendido no chão. E nisso passa um sacerdote, passa um Levi, que também era um sacerdote, que eram homens preparados para servir a Deus, e nada fizeram. E aí ele traz à baila um homem que era rejeitado na sociedade de Jerusalém. Um homem que era de Samaria, um samaritano, que era um homem rejeitado, era um povo rejeitado. E ele fala que esse samaritano curvou-se diante daquele homem que estava enfermo, tomou de seu azeite, banhou aquelas feridas, colocou no seu cavalo, deixou numa estalagem próxima, solicitou que fosse dado toda a assistência àquela criatura e todo o custo que aquele estaladeiro tivesse seria ressarcido na volta. Mas que ele queria aquele homem de pé. Aquele homem que era repudiado pela sociedade foi aquele que se atreveu a servir. E Jesus olha para aquele cínico homem no sinédrio e diz a ele: vai tu e faz o mesmo. Teria sido Jesus maior quando ele deu o maior exemplo de renúncia, de simplicidade, quando as criaturas clamavam pelos valores, pelas questões financeiras, materiais, e ele diz que as serpentes, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar sequer para recostar a cabeça. Mostrando que ele não tinha o propósito do ter, e sim do ser, cuja necessidade proeminente é útil para nós fazer essa distinção, fazer essa qualificação. Então, todos os seus discursos sobre isso eram profundamente incisivos para que o homem deixasse das trivialidades, das paixões do mundo e fizesse uma introjeção interior ao seu mundo íntimo para constituir ali o ser da criatura. Então, Jesus dizia: aquele que não renunciar a tudo e quiser vir após mim, não será digno de mim. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. E ao moço rico: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me. Era um verbo de conclamando a criatura uma atitude de renúncia aos valores materiais, às perfumarias do mundo. Então era preciso que a criatura ficasse atenta a isso. Não que a pessoa não tivesse o direito de ter as coisas, mas saber distinguir e qualificar o que é melhor entre o ser e o ter. Porque quem tem, muitas vezes pensa que é, porque ele se constitui com valores que não interessam ao crescimento moral, ao crescimento evolutivo, que são poder, a fama. Então, Jesus fazia essa distinção. Como aquele moço que o procurou ao final da tarde, quando caiu o sol e as estrelas anunciavam já o anoitecer, ele procura Jesus para perguntar para Jesus como é que eu faço para herdar a vida eterna. E Jesus diz a ele: vem e segue-me. Simples. Vem e segue-me. E ele chega, para e começa a pensar nas coisas que ele teria no mundo a fazer. E ele diz a Jesus: ah, mestre,
mas hoje eu não posso. Eu gostaria de seguir-te. Aliás, tu deves saber, eu sigo à risca aos mandamentos. Ele mostrava-se diante de Jesus que era um homem bom, mas ele mostrava que não sabia ainda qualificar entre o ser e o ter. E Jesus diz a ele: mas é preciso que tu renuncies a tudo e venha comigo. E ele diz: não posso, mestre, hoje eu não posso. Amanhã eu terei uma corrida de biga e eu preciso estar presente, porque os meus adversários me aguardam. Porque eles sempre perdem de mim, eu sempre os esmago. Então eu não posso deixar de ir. E Jesus diz a ele: não podes renunciar? E ele: não, mestre, não. Eu vou à corrida de biga amanhã e depois eu venho. E Jesus diz a ele: amanhã pode não existir. Amanhã poderá ser tarde. E ele virou as costas e foi. No dia seguinte, a arena estava lotada e ele subiu em sua biga, na linha de partida, aguardava o sinal de partida para enfrentar os seus adversários. E a corrida começou, eles com um chicote açoitavam os cavalos para que a biga ganhasse mais velocidade e ele pudesse estar sempre à frente. E assim fez. E quando quase chegando à última curva, a biga se desloca num salto e o lança à frente de toda a cavalaria que viria atrás. E os cavalos que vêm pisam-no, pisoteiam-no, e ele morre esfacelado. Mas ainda assim, o mestre com doçura o toma nos braços. Esse é o desdobramento narrado pelo Espírito Amélia Rodrigues. Que Jesus aparece em espírito naquela hora, toma-o nos braços e o acolhe. Que ele era um moço bom, mas ele só não tinha a certeza da escolha entre o ser e o ter. Teria sido Jesus maior quando da sua solicitude? Jesus era assim, era amor em expressão. Todos aqueles que buscavam Jesus saíram ao menos confortados. Mas o que surpreende é aquele leproso que o aguardava na entrada de Cafarnaum. Ele chega para Jesus, tal o esplendor da sua contemplação, e Jesus entendeu assim, pela solicitude do Mestre, porque Jesus era amor, era a expressão própria do amor. A todos que pediam, que rogavam, ele estava disposto a servir. E até aqueles que não lhe pediam, o levavam por complemento. E esse leproso, quando vê Jesus passando, ele diz, aborda Jesus e diz: Senhor, creio que tu possas me curares, se quiseres. Olha que abuso. Qualquer outro que estivesse no lugar dele, em sofrimento, em dor, em angústia, se lançaria aos pés de Jesus para pedir que o Mestre o socorresse. Ele não. Ele pergunta, fala que gostaria de ser curado, mas se Jesus quiser. Ele coloca a habilidade para Jesus, e Jesus simplesmente olha para ele e fala: quero. Imediatamente o seu corpo se torna saudável. Tal a grandeza da solicitude de Jesus.
Jesus era a verdadeira expressão do amor caminhando pela humanidade. Então, há uma outra também, uma solicitude grandiosa, que é a mulher hemorroíça, aquela que tem um fluxo sanguíneo de 12 anos, mas eu já falei várias vezes essa passagem aqui, né, que ela tem um fluxo sanguíneo e acredita que tocando as vestes de Jesus, ela se curaria. E Jesus, sem que tenha sido solicitado, ao menos despende de si uma virtude para que ela fosse curada. Jesus teria sido maior quando ele aplicou a justiça, quando lhe trouxeram aquela mulher adúltera para ser apedrejada, e ele consulta as criaturas, porque Jesus tinha essa capacidade de auscultar as mentalidades daquilo que rodeiam os pensamentos das criaturas. E Jesus, ali fazendo aquela investigação, percebe que aqueles homens eram tão culpados quanto ela, e transfere a eles a responsabilidade do julgamento. Aquele que não tiver culpado, que atire a primeira pedra, mostrando que nenhum de nós tem a capacidade de julgar ninguém. Não julgueis para não ser julgado. Ou de outra forma, como ele dizia, quem te nomeou juiz do teu irmão? Então, o critério de justiça de Jesus era esse. Era que cada um cuidasse de si e fizesse o julgamento pela sua própria consciência, mas a si mesmo. Analisando, se você é maior ou mais meritório, podemos dizer assim, que o teu irmão, se você tem mais valores que o teu irmão, se nós não temos, e temos a mesma capacidade de cometer os mesmos erros, por que nos tornamos juízes? A grandeza de Jesus, ela alcança todos os sentidos e objetivos da vida. Algumas pessoas, elas dão conta de que Jesus foi grandioso e isso foi vendido como conceito para as criaturas pelos homens que quiseram se beneficiar nas religiões com isso, dizendo que Jesus foi melhor porque ele sofreu por nós, porque ele tirou os nossos pecados, não entendendo o verbo de João Batista quando disse que era o Cordeiro do mundo, queria tirar os pecados do mundo. Ele ia tirar não porque ele ia tomar os nossos erros para si, ele ia tomar porque ele ia mostrar uma maneira de não errarmos mais. Então, as pessoas começaram a entender, e as religiões a se tornarem grandiosas com esse conceito, porque Jesus sofreu por nós. E até hoje a espiritualidade se indaga, por quê? Porque teria sido o sofrimento maior de Jesus ter sido plantado numa cruz de vergonha? E como se sucederam os fatos, a mensagem de Jesus era revolucionária. E porque era revolucionária, ela começou a incomodar os dominadores arbitrários do mundo. E esses dominadores aceitaram essa revolução, somente que Jesus tinha o verbo de amor, tinha uma mensagem de renovação interior, e aqueles homens estavam acostumados a guerras exteriores. Então, foi num lance desse, onde a sordidez, a traição, a ignomínia, deram-se as mãos para calar-lhe a voz. E foi num artifício dessa natureza que Judas o traiu, que Pedro o negou, e ele foi plantado nessa cruz. Mas poucos foram saber por que ele foi crucificado. Porque fazia parte do governo romano que as criaturas que incomodavam os seus conceitos, as suas diretrizes, tinham que passar pela esculhambação, a degradação humana. A cruz era a degradação humana da criatura. E foram por isso que eles colocaram Jesus na cruz. Só que
grande equívoco. Jesus foi tão grandioso que depois que ele foi crucificado, a crucificação passou a ser estrada de redenção. Todos os que seguiram Jesus queriam ser crucificados também. Somente Pedro, que não se sentiu igual à grandiosidade do amigo, e falou: já que vocês estão me condenando à crucificação, eu tenho um último desejo. Quero que a cruz fique de cabeça para baixo. Tal os valores que ele atribuía a Jesus. Então, falar de Jesus, como vocês percebem, é ter muito assunto, é ter muitas virtudes para a gente ficar instigando, entendendo, compreendendo cada passo de Jesus. Mas o importante é que a grandeza de Jesus, de certa maneira, ela nos afeta, ela nos instiga a buscar essas preciosidades, a entender o propósito de Jesus, a entender a sua mensagem redentora. Então, nós precisamos definitivamente parar de lembrar em Jesus apenas no seu nascimento. Muito embora não tenha sido dia 25 de dezembro. A história assevera que ele nasceu entre 4 e 8 de abril. Só que depois de Constantino, decidiram recuar a data para 25 de dezembro, porque era a data do solstício, das Saturnárias, das festas pagãs, das festas horrendas, onde o povo e a vergonha estavam ali tampando, entre aspas, o sol com a peneira. A grandiosidade de Jesus, falávamos do sofrimento de Jesus, não está nisso tudo, nessa circunstância em que o homem colocou. Nós vamos ver a espiritualidade nos dizendo que o maior sacrifício de Jesus foi sair do solo sublime em que ele estava para vir ter conosco nos charcos terrenos. Foi pegar a constituição luminosa de Jesus e transformá-la psiquicamente para que ele pudesse se juntar a um corpo físico nosso, cheio de imperfeição, de uma matéria imperfeita. É a mesma coisa que tentarmos aprisionar o sol num pote de barro. Então, toda essa movimentação de Roma em função de todo esse sofrimento, essa grandeza de Jesus, que é inominável, que é imensurável, nós fazemos nas datas que nos reportam a lembrança de Jesus. Então é preciso que essas lembranças não se tornem apenas como aquelas festas horrendas da Saturnália. É preciso que a nossa comemoração não sejam apenas mesas fartas, comemoração de mesas fartas e coração vazio. É preciso mais. É preciso ter Jesus sempre. É por isso que o Natal tem um significado tão profundo. Porque traz a lembrança de Jesus. Traz a lembrança do seu verbo, da sua ação entre nós, da sua grandeza. E temos que ser humildes e rogar a Jesus que continue nos tangendo como verdadeiro pastor, como ele disse um dia: ego sum pastor bonus, eu sou o bom pastor, e toda ovelha minha não se perderá.
É confiante nisso que eu convoco todos vocês no encerramento deste ano, das reflexões de tudo aquilo que caminhamos até aqui, a nos dirigir a Jesus, dizendo: ó Jesus, vem ter conosco, Senhor. Toma-nos como ovelhas perdidas do teu aprisco e conduz-nos, Senhor, nas veredas luminosas da tua estrada redentora, a fim de que possamos consagrar com toda a convicção glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Possamos ser, Jesus, esse teu ceareiro que vai plantar, que vai distribuir a paz em teu nome. Jesus nasceu. Muita paz.